2i. Acabou toda dor e sofrimento. Então, 1 mais i ao quadrado é 2i. Guardem isso para a sua vida. Tá? Ah, isso serve para quê? Para comprar pão. Ah, vou comprar pão. Pô, me dá 2i pão aí. Não vai entender nada, né? Mas você vai ficar rindo. 2. 1 menos i ao quadrado. Ah, muito fácil para tu notar, professor. Caraca, até brabo. 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2i, mais o quadrado do segundo. Mais i ao quadrado é menos 1, que tchau, já cortei, deu menos 2i. Ah, então eu posso decorar isso? Pode. Mas para quê, professor? Para isso. 3. 1 menos i elevado a 16. Eita! Vou ter que fazer aí um desenvolvimento binomial. Um binômio de Newton, professor? Não. Aqui, ó. 1 menos i ao quadrado elevado a quanto para dar 16? Fala com o titio. Eu estou retirando o fator 2. Então, estou dividindo. É 8. Que aí eu multiplico potência de potência, multiplico os expoentes, vai dar 16. Ah, mas olha só. 1 menos i ao quadrado, eu já sei que é menos 2i. Isso, muito bem, mente brilhante. Elevado a 8. Número negativo elevado a um expoente passa a positivo. 2 elevado a 8 vezes i elevado a 8. Ah, e 8. Opa, potência de i, eu posso usar isso, não posso? Pode. 8 dividido por 4, 2. Resta quanto? Só trabalho com o resto, tá? Não vai pegar o quociente, não. Resta 0. i elevado a 0 eu sei que é 1. 2 elevado a 8 eu não sei quanto é. 2 elevado a 10 é 1024. Divide por 2. 2 elevado a 7 é... Não, 2 elevado a 10 é 1024. Divide por 2. 2 elevado a 9 é 512. Divide por 2. 2 elevado a 8 é 256. 256. Esse número aqui dá um número real. Ah, então... uma potência de um número imaginário, ele pode dar um número real? Pode. E a gente vai ver na segunda parte que isso acontece direto, tá? Bom, se não fosse par, se fosse ímpar, não ia dar para o senhor colocar o 2. É verdade. Ficou até bonitinho isso aqui. É verdade, é verdade. Se for ímpar, não dá para você tirar um fator 2, né? Porque eu só consigo tirar um fator 2 de um número par. E aí? E aí a gente pula. A gente parte para outra, tá? É sacanagem. Bom. Mais i elevado a 9. Bom, 1 mais i elevado a 9. Eu faço 1 mais i elevado a 8 vezes 1 mais i elevado a 1. Haha, moleque! Beleza? Olha lá, ó. Transformei no par. Transformando no par, eu faço essa jogada aqui. Vai ficar 1 mais i ao quadrado elevado. Ó, observa o seguinte, ó. 16 é 2 vezes 8. 8, 2 vezes 4. Que aí você não precisa ficar pensando, dividido, elevado a 1.
Bom, esse camarada é 2i elevado a 4, 2 elevado a 4 dá 16. I elevado a 4 dá 1 vezes 1 mais i. E agora, professor, distribui. Ah, muito fácil, professor. Tá fácil, pô. 16 mais 16i. Nunca foi tão fácil. Meu na chupeta mamão com açúcar. Beleza? Bom, isso é o que eu tinha que falar para vocês. Potência e tal, papapá. E agora eu vou apagar aquilo dali, tá? Para ficar melhor. E eu vou falar de plano de Archan-Gauss. Observem que o medo que vocês tinham de números complexos acabou hoje, porque você é capaz. Você é uma poeira cósmica do universo, então você tem um universo dentro de você, então você consegue, pô. Caraca, brabo, né? Então vamos lá. Eu me perdi, não sei se era 2. 2. Plano complexo. Não é nada de complexo esse plano, tá? Bem tranquilo. 2.1 é plano de Archan-Gauss. Acho que é 2S. Eu sempre fico bugado. É 2S. Archan-Gauss. Então, o que diz o plano de Archan-Gauss? Eu tenho dois eixos coordenados ortogonais. Quer dizer, lembra o x e o y, né? É essa merda mesmo. X e y. Aqui é a parte real, que a gente chama de ré de z, tá? É ré, entre parênteses, o z. E aqui é a parte imaginária, que é o im de z, tá? E aí você vai falar o seguinte, a parte real você vai colocar aqui, a parte imaginária vai colocar aqui, eles vão se cruzar, que nem batalha naval, pum, ponto afixo. Ah, então tem a ver com aquele par ordenado que o titio colocou? Tem a ver. Ah, muito fácil. A, B. Se cruzou, batalha naval, esse ponto é o nosso afixo, ele é chamado de afixo Z, que é igual a mais BI, ou par ordenado AB. Show de bola. É só isso, só isso. Bom, 2.2. Tem que mudar um pouquinho, tem que ficar um negócio um pouquinho difícil, senão é muito fácil. Forma trigono. Ah, é forma trigonométrica. Não, é forma trigonométrica. Eu tenho preguiça. Forma trigonométrica. Qual é a forma trigonométrica? Vamos lá, vem aqui com o titio.
Z é igual a A mais BI. Tem isso daqui. Aí, deixa eu fazer um aqui, bonitinho. Que essa daqui merece. Merece não, merece. Ré, in. Que é origem. Eu tenho aqui o A. Tenho aqui o B. Vou cruzando. Batalhinha naval. Afixo Z. Venho aqui. Eu tenho esse ângulo, que eu vou chamar de θ. θ é uma letra grega, tá? θ. E eu tenho a distância dele até a origem, que eu vou chamar de ρ, que é esse girino aqui, sei lá, um negócio lá. Bom, um alien, né? Parece um alien. Bom, então olha só, você tem o ρ e você tem o ângulo, né? Observe o seguinte, se eu tivesse nos números reais, somente nos números reais, você sabe que quando eu tenho 3 aqui, a distância dele até a origem é quem? É o módulo dele. Assim como se eu tiver aqui o menos 2, eu sei que essa distância é o módulo de menos 2, que é 2, né? Agora a gente saiu de uma dimensão para 2 dimensões. Então, qualquer ponto que esteja aqui, a distância dele até a origem é também chamado de módulo, tá? Você acrescenta mais uma dimensão, tá? Merda do negócio. Ah, cadê? Bom, vamos lá. Agora a gente começa a brincar, né? Quem é seno θ? Seno θ é cateto oposto. Opa, o triângulo aqui, ó. Triângulozão na moral, retângulo. Esse pedacinho é o nosso A. Esse pedacinho é o nosso... O verde acho que não aparece essa merda. Vou pintar aqui, legal. Esse pedaço é igual a esse, é o B. Né? Tá. Quem é o seno de θ? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o costume de 90 graus. Então, B sobre ρ. Quem é o cosseno de θ? Cateto adjacente do lado dele, do ângulo, sobre a hipotenusa, que é ρ. Correto? Tá. Quem é a tangente de θ? Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente, né? Então, ó, B sobre A, tá? Isso daqui eu não vou usar agora não, tá? Então, eu vou sair de uma forma algébrica, que tem a parte real e a parte imaginária, para uma outra forma que envolva somente o ângulo que ele faz na rotação no sentido sempre anti-horário em relação ao eixo real positivo, tá? Então, se ele estiver aqui, o θ vai ficar aqui. É esse camarada. Se ele estiver aqui no terceiro quadrante, então você vai girar, ó. Então vai ser esse ângulo todo. E se ele estiver aqui no quarto quadrante, ele vai fazer isso, ó. Sempre no sentido anti-horário, tá? Bom, esses dois aqui eu vou pegar, por quê? Se eu passar o ρ para o outro lado, eu tenho que B é igual a ρ seno θ.
Se eu passar o ρ para o outro lado, eu tenho que A é igual a ρ cosseno θ, beleza? Se eu tenho que A é igual a isso, substituo aqui. Se eu tenho que B é igual a isso, substituo aqui, forma trigonométrica. Z é igual a ρ cosseno θ mais I ρ seno θ. Para ficar melhor, a gente coloca Z é igual, coloca o ρ em evidência. Ρ que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Se você pega expressões com bastante ρ, cosseno, tal, papapá, eu sou adepto do menor esforço. Ó, cis θ. Z é igual a ρ, cis θ, acabou toda dor e sofrimento. Essa é a forma abreviada dessa daqui. Bom, galera, olha só. Nós vimos que Z é ρ cis θ, né? Forma trigonométrica. O módulo de Z, a gente viu que é a distância, né, do ponto do afixo até a origem. Então, por Pitágoras, o módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O ao quadrado da hipotenusa, que é o quadrado do ρ, vai para lá com raiz quadrada. Tá? E o argumento é o ângulozinho. Então, nós passamos de duas medidas, que é a parte real e a parte imaginária, para colocar o número complexo em função de outras duas medidas agora de acordo com a rotação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o argumento, ele é criado pela parte real positiva no sentido anti-horário. Então, ó, vai vir aqui, é esse argumento. Se vier para cá, é esse argumento. Se vier para cá, no terceiro quadrante, é esse ângulo todo, o argumento. Se vier para cá, é esse ângulo todo, tá? Então, quer dizer, eu posso dar número de voltas. Então, você vai utilizar todo o seu conhecimento vasto em trigonometria, tá? Em funções trigonométricas, aquele negocinho, se andar mais do que uma volta, né? Arcos côncavos e por aí vai. Isso daí é uma outra parada. E para você achar o argumento, eu posso usar o seno? Eu gosto de usar o seno. Pode. Posso usar o cosseno? Pode. Mas o bom da tangente que ela só envolve o B e o A. Ela só envolve a parte imaginária e a parte real, né? É melhor. Por quê? Porque às vezes ele não pede o módulo. Aí você vai ter que achar o módulo, já perdeu tempo. Quer dizer, você tendo o A vai fazer cosseno, vai fazer seno, entendeu? Então quer dizer, se você tem as medidas, já faz a tangente, já acha o ângulo, o argumento. E isso se ele pedir o argumento. Se ele pedir o módulo também, aí você faz tudo. Tá? E você pode usar seno, cosseno, tangente. Tá bom? Então, de resto é isso. Vamos colocar aqui uns exemplozinhos para você passar da parte real para a parte imaginária e da parte imaginária. Parte real para a parte imaginária. Você passar da forma algébrica para a forma trigonométrica, tá? E da forma trigonométrica para a forma algébrica, tá? Então, vou dar esses dois exemplos. Bom, quando é no primeiro quadrante, geralmente o aluno acha mais fácil, o aluno sabe fazer, né? Por exemplo, se eu tenho, ao invés de dizer eu vou colocar W, tá? Tanto faz a letrinha ali. W é igual a raiz de 3 mais I. E professor, raiz de 3 tu vai ver que vai ficar bonitinho, tá? O W é a raiz de 3 mais I.
Eu quero passar para da forma algébrica para a forma trigonométrica. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu gosto de colocar no plano, que aí você tem uma visualização melhor. Então vem aqui, ó, parte real, raiz de 3. Aqui é imaginária. E a parte imaginária 1. Vem aqui, batalha naval. Esse daqui é o afixo W, tá? Bom, primeiro, o que eu tenho que achar? O módulo. Então, vem aqui. Rho. Eu gosto do Rho, mas, por exemplo, você pode colocar módulo de Z. Pode ser o Z assim, pode ser o Z assim. Pode ser o Rho, tanto faz. Raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado. Rho. Raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ah, é só isso? Só isso. Tchau, tchau, cortou. 3, 3 mais 1, 4. Raiz quadrada de 4. 2. Nunca foi tão fácil. Já achei o Rho. Metade do caminho. Agora vamos para o argumento. O argumento... Ó, vou usar tangente. Olha só como é que é fácil. Tangente de θ é igual cateto oposto, que no caso é o B, é 1, sobre o cateto adjacente. Esse é o θ, 90 graus. Então é esse sobre esse. Raiz de 3. Multipliquei por raiz de 3 cima e embaixo. Raiz de 3 sobre 3. E não lembro não. Eu lembro que tem alguma coisinha, mas não lembro esse negócio. Não tem problema. O titio está aqui para te ajudar. Seno, cosseno, tangente. 30, 45 e 60. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 raízes em cima em cada um. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo número sobre 2 raízes em cima em cada um. Raiz de 1 é 1, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 raízes em cima em cada um. Mas sem. E a tangente? A tangente é diferente, pode acreditar. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Ei. Beleza? Então, ó. Aqui eu já tenho metade dos meus problemas resolvidos. Raiz de 3 sobre 3, tangente é 30 graus. Então, daqui eu tiro que o argumento é 30 graus. Achei o Rho, achei o argumento. Brasil, achei Rho cisθ. Acabou. Só isso. Acabou toda dor e sofrimento. Observem que não é difícil. Assim, é receita de bolo, fazer exercício, fixar matéria. Tá? A matemática é só treino, tá? É só treino. Se você achar que vai ficar lendo o livro e vai aprender, não vai aprender nada. Pega exercícios resolvidos que são bons. Então, ó, o nosso famoso W, que é a raiz de 3 mais I, é igual a Rho 2 cis
30 graus, né? Ou 2 que multiplica cosseno 30 mais I seno 30. Correto? Ou eu posso trabalhar não com graus, mas com radiano. Como é que eu passo de graus para radiano? Faço a regra de 3. Π está para 180. Π é π radiano, tá? 180 graus equivale a π. Aí, x equivale a 30. Aí você vai multiplicar cruzado, vai dar, ou então simplifica esse com esse, vai dar 6. 6x igual a π, passa o 6 para lá, π sobre 6. Ah, tem uma maneira mais fácil de fazer? Tem! Olha só que delícia. Π 180 dividido por quanto que dá 30? 180, 30 é qual parte de 180? É 1/6, né? Se eu pegar 180 dividir por 6, vai dar quanto? 30, não é? Então, θ é igual a 180, não é π? Π sobre 6. Radiano. Ah, mas se for assim, então eu posso colocar que W é igual a 2x π sobre 6? Pode. Na verdade, cai mais com radiano, tá? Então, quer dizer, ou você faz a regra de 3 ou você pega a parte, né? Trabalha com fração. Qual parte de 180 equivale 30? É 1/6, então é π sobre 6, tá bom? Bom, então olha só, esse daí foi fácil, esse daí foi molezinha. B. K é igual, o número complexo K é igual a raiz de 2 menos raiz de 2, não, menos 2 mais 2i, tá? Chupa essa manga. Bom, primeiro você coloca lá no gráfico, tá? Coloca no gráfico para iluminar a sua vida. Iluminar, clarear a sua visão. Então, vai ficar não. É pro outro lado. A parte L é menos 2, então tá para cá. Como não tem espaço, garoto, se vira nos 30, a gente tem que dar o jeito, Pronto, então olha só, a parte L é menos 2, tá para cá. Parte imaginária é 2, então tá para cima. Então vai ficar 2 e menos 2. Vem aqui. Vem aqui. Esse é o afixo K. Pego aqui e ligo. Esse é o nosso famoso Rho. Aqui é 90 graus. Esse pedaço vale 2 e esse pedaço vale 2. Triângulo, retângulo, isósceles. A hipotenusa é o cateto raiz de 2. Por quê? Porque, na verdade, se eu dobrar, vira um quadrado. A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Então, eu não preciso fazer Pitágoras? Não. Se você pensar assim, não.
Então vai ficar 2 raiz de 2. Ah, mas eu gosto de fazer Pitágoras, não tem problema. Rho é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4, 8, né? Fatora pega de 2 em 2, vai dar 2 raiz de 2. Ganhei tempo, tá bom? Sempre que for um triângulo retângulo isósceles, quer dizer, os catetos iguais, a hipotenusa é o lado raiz de 2, porque na verdade eu posso formar um quadrado, tá? Bom, então já achei o Rho. Vou achar o argumento. Como é que eu acho o argumento? Cuidado, o argumento, ele é isso daqui, ó. Tá? É esse ângulo aqui o argumento. É o nosso θ. Aí tem um macetinho. Qual é o macetinho? Trabalha com um triângulozinho retângulo e pega esse ângulozinho alfa aqui, ó, sempre em relação ao eixo horizontal. Então, se o triângulo retângulo estiver assim, você pega para cima. Se ele estiver aqui, você pega aqui. E aí você verifica o que falta para 180. Se for aqui, o que passou de 180. Se for aqui, o que voltou de 360. Sempre em relação ao eixo horizontal, que são os representantes deles nos outros quadrantes. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, você vai entender melhor. Eu não vou jogar o θ, vou jogar o alfa. Tangente de alfa. Tangente de alfa é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Aqui, ó, dá 1. A tangente que dá 1 é 45. Então, o alfa é 45. Ah, mas para eu achar o θ, então basta eu fazer 180 tirando 45? Sim. Acabou. 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 Pô, muito fácil isso, titio. Realmente muito fácil. Bom, então vamos lá, ó. O θ é 180 menos alfa. Isso quando ele estiver no segundo quadrante. Quem é o alfa? É o ângulo agudo do triângulo retângulo que você forma. Sempre em relação ao eixo horizontal. Então você vai pegar esse triângulo retângulo. Ah, eu posso pegar esse? Pô, tu vai começar a bagunçar um negócio fácil. Aqui, ó. Triângulo retângulo. Sempre em relação ao eixo horizontal. E o triângulo retângulo. Ou o ângulo vai estar assim, ou vai estar aqui, ou vai estar aqui. Depois eu vou colocar ali. Então, θ é igual a 180 menos o alfa. O alfa é 45. 135. Ah, depois que eu acho o θ, então é Rho cis θ? Acabou. Rho. Quem é o Rho? Quem é o Rho? 2 raiz de 2. Cis 135. Nunca foi tão fácil. Tá? Bom, então vamos lá. OBS. Vamos dar uma relembrada desse círculo trigonométrico. Se eu tenho aqui
esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, não, vou colocar aqui alfa, que aí depois eu vou organizar com θ, tá? Então, ó, o representante dele no segundo quadrante. Representante dele no segundo quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Representante dele no segundo quadrante. Esse ângulo aqui é igual. Aqui é alfa, né? Sempre em relação ao eixo horizontal. Aqui é 0. Não sei se vocês lembram disso? 0, 90, 180, 270 e completa uma volta, 360. Né? Então vamos lá. Para você achar esse ângulo, ó, 180 menos alfa. Então quer dizer, esse arco aqui, ó, ele fez 180, voltou alfa. Esse daqui é 180 mais alfa. Quer dizer, sempre em relação ao eixo horizontal. Faz assim, quer dizer, no segundo quadrante volta. No terceiro quadrante, soma 180 mais alfa. No quarto quadrante, você volta, sempre em relação ao eixo horizontal. Então, vai ficar 360 menos alfa. Então, o que acontece? Independente de onde, né, em qual quadrante que o triângulo retângulo esteja, você vai pegar sempre o ângulo agudo. Se tiver aqui, você pega 180 menos o ângulo alfa. Esse é o θ. Então, o θ que é, ó, no primeiro quadrante não precisa, é igual. No segundo quadrante, é 180 menos o ângulo agudo. No terceiro quadrante, é 180 mais o ângulo agudo. No quarto quadrante, quer dizer, no terceiro quadrante, no quarto quadrante, é 360 menos o alfa. Tá? É só você lembrar do eixo horizontal. Então, quer dizer, qualquer ponto que esteja em qualquer quadrante, você sabe resolver. Sabe aqui. Ah, mas aí, como é que eu passo da forma trigonométrica para a forma algébrica, né? Só desenvolvendo. Ó, aqui. Se eu tivesse isso daqui, qual é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Coloca aqui raiz de 3 sobre 2. Quem é o seno de 30? O seno de 30 é meio. Coloca aqui o meio. Quando você multiplicar o 2, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2. Vai cortar o 2, vai dar raiz de 3. Aqui, ó, voltou. Meio vezes 2, vai cortar o 2, vai dar 1. Vai dar i. Então, quer dizer, é só você desenvolver. Ah, mas se tiver em outros quadrantes, né? Nos outros quadrantes, você vai usar essa técnica. E aí você vai lembrar o seguinte, por exemplo, cis 135 é cosseno de 135 mais i seno de 135. 135 está no segundo quadrante, beleza. Aí você verifica o que falta para 180, 45, tá? Mas ele vai ter os mesmos sinais do seno de 45 com o seno de 45? Não. Por quê? Esse é o eixo do consono,
do cosseno, e esse é o eixo do sem sono, que está em pé. Sem sono, seno, entendeu? Ou com sono e sem sono. Então, ó, esse é o eixo do cosseno, esse é o eixo do seno. Então, ó, o seno para cima do eixo horizontal, ele é positivo. Então, no segundo quadrante, 135, o seno de 135 é positivo. Então, ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Aqui eu já estou fazendo redução ao primeiro quadrante, olha só, fazendo uma revisãozinha. Se o cosseno agora, vamos verificar, vamos voltar para o seno. O seno, se estiver embaixo, tanto aqui quanto aqui, ele é negativo. Então, se eu trabalhasse dessa maneira aqui, dessa parte aqui, o seno, no caso, seria 180 mais 45, né? 225. O seno de 225, terceiro quadrante, é o que? Negativo. Então, você vai pegar menos raiz de 2 sobre 2. Porque o representante do 45 no terceiro quadrante é o 225. Em módulo, o seno e o cosseno e a tangente é igual. Só difere nos sinais. E aí, os sinais é só você observar. Seno para cima, primeiro e segundo quadrante é positivo. Seno para baixo, terceiro e quarto quadrante é negativo. Acabou toda dor e sofrimento. Bom, cosseno, mesma coisa. O cosseno para a esquerda, ele é negativo. Para a direita, ele é positivo. Então, se tiver no segundo quadrante o 135, o cosseno dele é quem? É negativo. Então, 135 falta para 180, 45, o representante dele no primeiro quadrante é 45, o cosseno é negativo, então é menos raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, se eu voltar, eu vou colocar, vou escrever o próximo exemplo, eu vou fazer o mesmo exemplo, saindo daqui e vindo para cá, tá? Mas só quero que você entenda, puxa aí na sua mente, que você entenda que se tiver aqui, o cosseno é negativo e o seno é positivo. E aí você vai pegar o representante no primeiro quadrante. Como você pega o representante no primeiro quadrante? Se o camarada está no segundo quadrante, verifica o que falta para 180. Se ele estiver aqui, verifica o que ele passou de 180. Se ele estiver no quarto quadrante, verifica o que falta para 360. É só você pensar dessa forma, tá? Então, revisa, volta ao vídeo, vá, escreva o que eu estou falando que você vai entender. Bom, agora nós vamos passar da trigonométrica para a algébrica. Isso daqui tem que estar tatuado na sua mente, tá, gente? Isso daqui. Tem que estar circulando pelas suas veias, artérias e vasos capilares. Você tem que olhar e ver a tabelinha trigonométrica direitinha, tá? Então, vamos lá. Quer passar ou não quer passar, pô? Então, C. Vou chamar Z mesmo, 2 raiz de 2, cis 135, tá? Você vai ver que eu vou chegar nesse daqui, na forma algébrica. Z, então, para passar da forma trigonométrica para a forma algébrica, é só você desmembrar e resolver. Cosseno de 135 mais I seno de 135. Vamos lá. Cosseno de 135. 135 está no segundo quadrante, entre 90 e 180, correto?
quanto falta de 135 para 180? 45. Então, o alfa é 45. Se o alfa é 45, cosseno de 135 é igual ao cosseno de 45 e o seno de 135 é igual ao seno de 145, de 45. Eita! Beleza? O que difere os sinais? Vamos lá. 135, segundo quadrante. O cosseno é negativo. O seno é positivo, segundo quadrante. O seno é positivo. Acabou toda dor e sofrimento. O senhor sabe ou deveria saber que o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 é igual. É o único ângulo em que o seno é igual ao cosseno, né? No caso, os ângulos, os arcos côngruos, né? Ou com diferença de 180, que tanto aqui quanto aqui o seno é igual ao cosseno, tá? Bom, então, substitui, z é igual a 2 raiz de 2, aí vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, é o cosseno, correto? Mais i seno, i raiz de 2 sobre 2. Vou multiplicar, distributiva. Vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Vezes 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Menos 2. Mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vezes 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. 2. Matemática. Beleza? Voltei para o que eu tinha antes, tá? Então, da forma algébrica para a forma trigonométrica, joga no plano e verifica com seus conhecimentos de trigonometria. Para passar da forma trigonométrica para a forma algébrica, desmembra, usa os seus conceitos de trigonometria, pum, e resolve. Você saiu de um para o outro, tá bom? Pessoal, espero que ajude isso aí. Deixa eu ver aqui uma questãozinha. Uma questãozinha maneira aqui. Bom, olha só. A parte 2, no caso a parte 2 da matéria mesmo, não do vídeo, porque o vídeo ficou longo, não deu para colocar, aí tem um vídeo aí, parte 2, né? No qual eu vou, vocês vão verificar, se vocês viram, eu vou condensar no vídeo que já está lá, tá? Ficou faltando essa partezinha que eu achei legal. Ou então vou colocar parte 3, porra, vai ter 4 partes, não... Bom, então, a questão